Bom dia, Renato, tudo bem? Eu queria lhe perguntar sobre uma situação específica que aconteceu essa semana, que foi a situação do Luan. Você trabalhou por muito tempo com ele, eu queria saber como você acompanhou tudo isso, o que você acha disso dentro do futebol e se você chegou a conversar com ele e se não, qual conselho você daria como um amigo próximo pro Luan? É lamentável, né, o que aconteceu. Muito lamentável. Aliás, tem certas coisas que acontecem nesse país que é difícil de entender as coisas. Né? É muito difícil. É muito difícil de entender. É uma situação que muitas vezes acontece em alguns clubes, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e todo mundo vai empurrando com a barriga. No nosso país, infelizmente, as coisas elas começam a se mexer um pouquinho. Ah, vamos mudar a lei, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo quando tem morte. Quando alguém morre. Enquanto alguém não morrer, está tudo certo. Para as autoridades está tudo certo. Aí vem sempre, independente se acontecer alguma coisa no futebol ou não, alguém do futebol ter que opinar. Porque o futebol todo mundo fica ligado. Ou é o treinador, ou é o jogador, é o trabalho de vocês, sem dúvida alguma. Aí vocês perguntam, o que você acha disso, o que você acha daquilo? Agora você fez uma boa pergunta sobre o Luan. Mas tem outras coisas que é sempre alguém do futebol que tem que opinar para alertar algumas coisas nesse país. Então, sabe, quando tem uma morte, aí vão e se mobilizam. Em Brasília, vão fazer isso, vão fazer aquilo, vão mudar essa lei, vão colocar essa lei para, né? Enquanto não tiver morte, vou empurrando com a barriga. Aí eu pergunto, eu ouvi uma declaração do delegado, que se o Luan não der queixa, a polícia não pode fazer nada. Pode. Cadê o Ministério Público? A imagem das pessoas estão lá. Aí eu pergunto, se o Luan estivesse desmaiado, estivesse até hoje desmaiado no hospital, e ele não pudesse dar queixa, ia ficar por isso mesmo? As imagens estão lá. E não adianta a gente falar que são torcedores do Corinthians. São pessoas que não torcem. Não é só no Corinthians. Na maioria dos clubes acontece isso. Então você não pode ficar de 7, 8, 10 pessoas, você falar a torcida do Corinthians. Não, não é a torcida do Corinthians. Então as autoridades têm que fazer alguma coisa, porque isso aí vira uma bola de neve. Amanhã depois tem uma facada, tem um tiro. Ah não, vamos fazer alguma coisa. Agora, infelizmente nesse país é assim. Tem que levar ao pé da letra, entendeu? Para acontecer o pior, para as pessoas se movimentarem. E muitas vezes a polícia quer trabalhar, mas muitas vezes as pessoas não deixam a polícia trabalhar também, né? Tem isso também. Então, infelizmente, aconteceu isso aí, não adianta você falar, o Luan devia estar em casa. Não, o Luan não devia estar em casa. O Luan, ele estava com todo o direito dele de aproveitar a vida. Ele quer jogar, já não é um problema meu, o problema dele com o clube. Ele quer jogar, ele vai lá e ele treina. Ele quer jogar, não coloca ele para jogar, é um problema do clube com ele, que não é problema meu, volto a falar. Agora, ele não tem direito de se divertir? Que país que a gente vive? Cadê a democracia? É isso mesmo? Quer dizer que o jogador, quando não joga, tem um problema com o clube, então ele não pode mais viver a vida dele? Eu fico triste, porque eu gosto muito do Luan. Comigo aqui, ele fazia algumas coisas comigo aqui que ele está fazendo em São Paulo. Mas era o primeiro a chegar para o treino, um dos últimos a ir embora, e rendia dentro do campo. Então, muitas vezes, o treinador, em primeiro lugar, tem que entender de futebol. E do lado, ele tem que ser um grande gestor. E muitas vezes psicólogo. E muitas vezes o pai do jogador. E muitas vezes um amigo. Muitas vezes tem que oferecer o ombro e fazer carinho no jogador, para ter o jogador. O que é feito ou não no Corinthians não é problema meu. Comigo, o Luan rendeu e rendeu muito. Após o jogo do Bahia, eu conversei bastante com o Guerra no vestiário e troquei algumas ideias, inclusive de trazer o Luan de volta. Eu tenho conversado com o presidente, tenho trocado algumas ideias, deixar passar esses 2 jogos para ver. O jogador que fez o que fez com a gente aqui, ou qualquer outro jogador, ele não desaprende a jogar. Ele não desaprende. Então, por isso que eu digo, às vezes você precisa dar um carinho, ser um pai, ser um amigo, ser um irmão, ser um bom gestor, entendeu? Para você ter o jogador dentro do campo. Quem sabe não desaprende. Isso. Chegou a conversar com ele ou qual Não, conselho não, daria não. para ele?
não. Qual, numa situação dessa, qual o conselho que eu vou dar para o jogador? Ah, evita sair, tudo bem, mas daqui a pouco então faz o seguinte, prende o cara. Essas pessoas vão ficar fazendo esse tipo de coisas até quando? O jogador ele tem a vida dele normal, eu sempre falo, eu não quero saber o que o jogador faz fora daquele portão. Eu tenho que saber e vou cobrar do jogador no momento que ele entra do portão para dentro do clube. Aí é comigo. Aí ele é pago para treinar e jogar. Agora, não quer que jogue, quer dizer que ele não vai mais se divertir? O conselho que eu dou para ele, eu dou sempre para os jogadores. Você tem que saber o que vocês fazem lá fora, você tem que render aqui dentro. Se você se garante fazer lá fora, você tem que se garantir aqui dentro. Eu vi também uma entrevista do Luan essa semana, que ele falou, ele gostaria de uma oportunidade, gostaria de estar treinando com um grupo. Não, a parte dele está fazendo. Ele quer tentar fazer. Aí o clube já não é problema meu. Comigo, tudo que ele está fazendo em São Paulo, ele fazia aqui. É só você saber levar o jogador, entendeu? Ter o jogador também. Na hora de puxar a orelha, você tem que dar um puxão de orelha. Na hora de dar carinho, você também tem que dar carinho. Mas para isso também você tem que ser um bom gestor. Não adianta só morder. Às vezes você precisa soprar também. Entendeu? É o meio termo. É cobrar e dar o carinho. É dessa forma que eu trabalho. Sempre trabalhei com ele dessa forma. E ele comigo foi o melhor jogador da Libertadores. Ganhou o prêmio merecidamente. Aí logo depois ele parou de jogar. Bom, conselho que eu dou. O cara tem que ser sempre profissional. E ele está procurando ser lá pelo que eu tenho visto. Não querem que ele jogue. Então, porque não querem que ele jogue, ele não vai mais viver a vida dele? Não é por aí. Não é por aí.